Muito bem, meus queridos, hoje é dia 15 de fevereiro de 2013. A noção que as pessoas têm de justiça. Quando a gente liga o rádio de manhã cedo, e escuta aqueles programas de jornalismo, principalmente os programas de jornalismo policial, aonde se fala sempre sobre a violência, sobre assassinatos, sobre uma série de coisas. Outras pessoas entram no ar, né, numa interatividade com o programa, e essas pessoas, que são pessoas, na maioria das vezes, do povo, elas relatam aquilo, fazem um comentário, ou relatam uma outra situação vivida por elas próprias, né? E sempre esse comentário ou essa situação existencial delas caracteriza um posicionamento em relação àquilo que elas entendem por justiça, né? Então, questões como o desarmamento, né? Questões sobre pena de morte, questões sobre a maioridade para os jovens de 16 anos de idade, né? Haja visto a série infinita de assassinatos ocorridos de jovens por jovens, ainda mais nos nossos dias com o uso das drogas, né? Então todas essas questões ficam abertas, geralmente no período da manhã, né? Então, à medida que a pessoa começa o seu dia e começa a sua rotina, ela se depara com todo esse campo relativo às coisas que estão acontecendo, e ela tende a ter um posicionamento em relação a essas situações, né? No meu ponto de vista e na minha maneira de conceber a justiça, eu acho que as pessoas, elas tendem a ter uma noção de justiça relativa ao espaço físico delas, né? Se aquilo acontece com elas, se uma situação parecida acontece com elas, elas tomam partido, né? E dizem aquilo que pensam a respeito. Em outros casos, né, casos de testemunhar um delito, né? As pessoas estão na rua e alguma situação de violência acontece, e aí logo em seguida vem a polícia, e essas pessoas que estão próximas são interrogadas sobre aquilo que aconteceu naquele momento. Muitas pessoas tendem a negar que viram aquela situação, né? E procuram não se posicionar em relação àquilo que aconteceu, né? Ou seja, elas se omitem dessa posição de testemunharem sobre o acontecimento. E isso cada vez mais, principalmente nas periferias, acontece, né? É o tal do silêncio, né? A lei do silêncio, né? Ninguém fala, ninguém viu. Mas eu diria que essa lei do silêncio, ela
não existe só em situações de violência extrema, em situações de assassinato. Essa lei do silêncio é uma lei assim que de certa maneira está na base de toda estrutura familiar, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque desde os tempos antigos, dos tempos das gerações anteriores à nossa geração, sempre existiu a figura e a autoridade do pai e da mãe, né? Essa autoridade do pai e da mãe caracterizam a lei dentro de uma estrutura familiar, caracterizam aquilo que pode ou não pode ser feito. Antigamente as crianças elas tinham uma noção do certo e do errado, né? Recebiam essa noção dos pais, dos familiares e agiam de acordo com essa noção. Hoje em dia a criação dos filhos passou a ser terceirizada, né? Nós observamos que às vezes jovens com idade inferior a 15 anos engravidam, têm crianças, têm filhos, às vezes não são nem casados, né? Um acidente de percurso, né? Uma irresponsabilidade. E aí eles entregam esses filhos para os avós criarem, ou então eles entregam essas crianças desde a mais tenra idade em creches. Elas são criadas por professoras, né? E posteriormente são criadas na casa dos avós, né? E de repente, como o tempo passa rápido, chega a adolescência, né? E esses pais e mães sem absolutamente nenhuma maturidade para educar os filhos, né? Se deparam com situações de violência dentro da família, né? E dizem que não sabe por que isso aconteceu, né? Então, como vocês podem perceber, né? Aí a gente vê uma omissão de responsabilidade por parte das pessoas que deveriam educar os seus filhos, né? A gente percebe também que para a manutenção, às vezes, dessa estrutura familiar, muitas situações de violência são omitidas ou são significadas como se não fossem importantes, né? Nós percebemos que existem crianças que são estupradas por personagens familiares. Nós percebemos que existem pessoas de idade que são maltratadas por personagens da família, né? Enfim, nós percebemos no núcleo familiar uma série de ocorrências que estão longe de ter uma característica justa ou legal. E mesmo sendo assim, elas não são levadas em consideração como delitos, né? Como se fosse uma coisa normal. Hoje em dia, ter esse tipo de conduta em relação à violência em crianças ou violência em pessoas que não podem se defender mais, né? Em razão da idade avançada ou em razão da pouca idade, né? Então, partimos da justiça em razão desse lugar que nós aprendemos a chamar de autoridade. A autoridade que delega, né? Que tem um poder. Esse poder esse poder é delegado por uma pessoa que ocupa esse lugar, tem uma função dentro de um grupo
E essa pessoa dita uma norma ou uma regra. Então a nossa noção de justiça parte desse princípio, em primeiro lugar, a estrutura familiar, e quando nós crescemos, essa autoridade ela passa a ser localizada dentro de uma estrutura social, né? Como a sociedade dita civilizada cresceu muito, né? Existe o Estado, né? E as leis são fabricadas pelo legislativo, pelo judiciário e pelo executivo, né? E as pessoas que delegam esses poderes, elas são confirmadas pelo voto do povo. Então aí nós temos uma base, o básico sobre a noção que uma pessoa tem da justiça, do que se pode e daquilo que não se pode fazer.